fomos a todos os lugares do Sistema Solar. Temos um pouco mais de 250 sondas que partiram para explorar o Sistema Solar. As pessoas costumam dizer que o planeta gêmeo da Terra é Marte. Mas não, de jeito nenhum, é Vênus. Dê a um geoquímico, como eu, por exemplo, 10 miligramas de uma pedra. Ele vai contar para você a história do planeta, quando falamos de exploração do Sistema Solar. Mas 11,2 km por segundo não se ganha dinheiro, ninguém nunca ganhou um centavo com a exploração. Bom dia, Silvestre Mores. Bom dia. Estamos muito felizes em tê-lo no programa. Pode se apresentar para quem não te conhece? Então, eu sou astrofísico. E dentro da astrofísica, sou especialista em planetas, então a gente chama de planetólogo, no Instituto de Pesquisa em Astrofísica e Planetologia. É um grande laboratório de astrofísica de Toulouse. Um laboratório como todos os outros, um pouco universidade, um pouco Centro Nacional de Pesquisa Científica, um pouco Centro Nacional de Estudos Espaciais, enfim, um laboratório. Então, a planetologia, como é que ela se manifesta, em que ela consiste? Então, quando falamos de astronomia, são todos os astros, a Terra, aliás, poderia fazer parte disso. E os planetas são realmente os corpos que giram ao redor do Sol. Em grego acho que é astro errante. Sabe, quando você tem um céu estrelado, você tem a esfera dos fixos, que são as estrelas. A Terra gira e vemos as constelações mudarem, mas alguns pontos mudam de posição de uma noite para outra. Agora, por exemplo, Júpiter está muito visível, impossível não notar este famoso planeta. Então, em todas as famílias da astronomia, eu faço parte daqueles que usam. É realmente como um quintal, sabe? Os vizinhos muito, muito próximos. Aliás, essa é uma grande vantagem, porque a gente pode ir até lá, é tão perto que podemos enviar astronautas, por que não? Ou, mais frequentemente, missões robóticas. Enquanto meus amigos que estudam estrelas, galáxias, buracos negros e até cosmologia precisam se contentar com fótons e ondas gravitacionais. Esses são os mensageiros deles, enquanto nós podemos ser os do Sistema Solar. Ok. Então, é verdade que é uma temática fascinante? Como foi que você chegou a esse tema? O que te deu vontade de estudar os planetas? Então, eu tive sorte. Para mim foi uma vocação desde jovem, mas principalmente uma vocação para a ciência. Então, o método científico era o que me fascinava. A física, a química, a matemática, nem tanto, é mais uma ferramenta, mas física e química, esse é o fundo, a base do nosso trabalho, de certa forma. E então me tornei engenheiro e depois fiz um doutorado em astrofísica. Esse é um caminho bastante clássico e mais voltado para planetas, porque eu também gostava de máquinas, robôs, tecnologia, e nós temos a sorte de poder fazer isso. Talvez também os astronautas que nos fascinam um pouco essa encarnação. Esse foi um caminho que felizmente me levou ao Sistema Solar. Certo. E então, entre os diferentes planetas, qual chamou sua atenção primeiro? Essa é uma boa pergunta. Eu comecei meu doutorado em Saturno, o belo planeta Saturno, sabe? Fascinante com seus anéis, cerca de 50 satélites, seu satélite misterioso, Titã. Então comecei assim. Estávamos preparando uma missão que se chamava Cassini na época. Em que ano? Anos 90, e então eu comecei. Tive a sorte de começar em Saturno. Quando a gente trabalha em Saturno, acaba olhando um pouco para o vizinho Júpiter, então trabalhei um pouco em Júpiter e um pouquinho em Netuno. Foi na época em que estudávamos os dados das missões Voyager e Pioneer, ou seja, as primeiras missões de exploração. E isso me fascinou. E depois, sabe, é por causa de um encontro e assim por diante. Alguém me disse, olha, temos uma coisa aqui que não entendemos muito bem. Bem, era a Lua. E então acabei estudando a Lua por muitos anos. Aliás, ainda considero meu planeta. Podemos chamá-lo assim ou não, é fascinante. E depois, bem, da Lua fui para Marte, um pouco para Mercúrio, voltei para Marte. Viajamos pelo Sistema Solar, essa é a nossa parada. Um pequeno percurso pelo Sistema Solar. Então você disse que o primeiro planeta que você estudou foi Saturno. E então, como é que a gente pode estudar um planeta no qual ainda não podemos pousar? Exatamente, nós somos exploradores muito claramente, então exploramos, como todos os pesquisadores, em mundos desconhecidos, mas aqui são mundos realmente desconhecidos, hein? Não são apenas temas, e nós somos principalmente observadores. Ou seja, o que é o fundamento do nosso trabalho é o dado. Não é a ideia que você tem de um objeto, tipo, eu tenho uma ideia de como é. O que importa é pegar um dado, é o dado que está certo. Então, na época, tínhamos os primeiros dados de emissões, Pioneiro 10 e 11, Viajante 1, Viajante 2, que foram as primeiras missões que iam em direção aos planetas gigantes.
me disseram, olha, pegue os dados do viajante e nos conte mais sobre o campo magnético de Saturno. Então, a questão era entender o campo magnético de Saturno. Eu analisava dados magnéticos de elétrons e prótons, criando pequenos modelos. É isso que um doutorando faz durante 3 anos de foco no projeto. Minha tese não era impressionante agora que eu olho para trás. Aliás, teve um momento em que eu estava com meu orientador de tese, uma pessoa extraordinária, e a gente percebeu que havia uma assinatura que era estranha. E eu acho que a gente deixou passar a maior das descobertas. Na verdade, era água e a gente não tinha percebido. Acontece que havia um dos satélites de Saturno chamado Encélado, que orbita ao redor e tem um geyser que espalha água por todo o sistema. Então, posso te dizer, eu comecei perdendo uma descoberta que poderia ter sido muito, muito incrível. Estudamos um planeta e, como fazemos com todos os jovens iniciantes, geralmente fornecemos um conjunto de dados. Bem, você investiga, você mexe em tudo isso de todos os jeitos. Você vê o que faz sentido, né, o que não faz sentido, o que os diferentes sensores te dizem. E então, o que a gente pode aprender de novo? É assim que a gente começa na maioria das vezes. Certo. Então, com todos esses dados, o objetivo é identificar esses padrões que fogem um pouco do comum, que são inesperados? Então, essa é a pergunta certa. Será que justamente em um conjunto de dados, você tem um conjunto de dados? Te dão espectros, pode ser medições temporais, uma temperatura que oscila e assim por diante. E aí você já se pergunta, bom, o que é um viés instrumental? Porque os instrumentos respondem como podem de vez em quando, às vezes eles mesmos estão muito quentes, então não respondem direito. De vez em quando há problemas de comunicação. E depois, o sinal, muitas vezes pode ser o sinal médio que a gente observa. Geralmente são as variações. E você disse muito bem, geralmente é o que foge do comum. Então você vê um padrão e de vez em quando tem 2 pontos que fazem isso e no final os 2 pontos. Naquele dia nem a temperatura não funcionava, causando viés operacional. Ou pode ser uma assinatura real. Vai ser tudo isso. O jogo tentar encontrar dados, então agora chamamos isso de mineração de dados ou ciência de dados, são palavras mais em inglês. Tentar encontrar algo que faça sentido. Então, a gente programa. Então, todos os jovens programam. A linguagem na época não era Python, agora é. E praticamente todo mundo começa assim. Alguns vão começar na teoria, mas isso é bem raro. Os muito jovens começam na teoria. Tem que ser forte mesmo assim. Então, a gente pode fazer isso em algumas disciplinas, como em cosmologia, por exemplo, para fazer teoria. Outros vão depois. Primeiro obtemos os dados, depois os transformamos em modelos. Faço a modelagem a partir dos dados, criando um modelo, como é o caso do campo magnético de Saturno. E o que eu tiro de tudo isso, né, e o que eu tento explicar para os jovens agora, é que, olha, o fundamental é o dado. Por isso, nossa profissão se baseia nos chamados serviços de observação. Observamos, acumulamos e depois interpretamos. Certo. Para coletar esses dados, enviamos sondas diferentes. Quais técnicas existem para essa coleta? Primeiro, é necessário uma sonda, você tem razão. Enviar uma ao sistema solar não é fácil. Voltaremos a esse tema, pois precisamos de um foguete potente. Frequentemente me perguntam quando começa a exploração do sistema solar. Isso não é uma distância, mas sim uma velocidade. Se você conseguir lançar seu foguete com velocidade de 8 km por segundo, você entra em órbita ao redor da Terra. 9, você sobe um pouco, 10, sobe ainda mais. Depois, né, se você conseguir lançar a 11,2 km por segundo, você deixa a Terra. Então, na verdade, a exploração do sistema solar começa a 11,2 km por segundo. É o que chamamos de velocidade de escape. Você poderia ir a 16, desculpe. Quando você escapa da Terra, você cai no potencial gravitacional do Sol, agora você está ao redor do Sol. Então, se você for a mais de 16,7 km por segundo, você pode escapar do Sol. Aí você vai devagar para outro lugar, mas vai. E então, isso é primeiramente uma velocidade. Então, essa velocidade a gente dá para pequenas sondas robóticas. Muito poucas, não são muitas. Eu tinha feito um cálculo. Temos um pouco mais de 250 sondas que partiram para explorar o sistema solar. 250 desde os anos 57. É muito pouco, é menos de, são alguns por cento. A maioria das sondas fica ao redor da Terra. Até mesmo os voos de astronautas são mais numerosos que as sondas, que são bem poucas. As primeiras, elas se chamavam Pioneers, viajantes, Vikings. Tínhamos algumas na Lua, elas se chamavam Luna,
para os soviéticos, os exploradores, enfim, teve de tudo um pouco. Famílias ainda são só 250, quase metade para a Lua, então é bem pouco. É uma dúzia, por exemplo, para os planetas gigantes. Então, poucas sondas são objetos bem complexos, não necessariamente de ponta em tecnologia, mas principalmente robustos, certo? Fontes de energia como painéis solares, reatores nucleares ou reatores isotópicos. O plutônio fornecerá calor e, em seguida, eletricidade. Sondas bastante autônomas, mas não necessariamente inteligentes. Primeiro, queremos que elas façam o trabalho. E isso é importante. Muitos jovens me dizem que querem trabalhar no setor espacial por ser o auge da tecnologia, mas, na verdade, o auge está na telefonia. No setor espacial, a tecnologia precisa ser robusta e durável. É um vácuo extremo. São vácuos até melhores do que os que conseguimos simular em laboratório. Tem radiações cósmicas, radiações de partículas. Faz frio ou calor, dependendo do lado que se olha. Quando a gente decola, há vibrações, há choques. Então, é uma tecnologia robusta. E dentro colocamos instrumentos. Esses instrumentos, né, geralmente representam de 10 a 20% da massa do veículo. O veículo serve, acima de tudo, para a sua sobrevivência. Fornecer eletricidade a todos e comunicar com a Terra são serviços essenciais. Sem comunicação, não tem utilidade. Você tem de 10% a 20% de instrumentos. Com o tempo, criamos famílias variadas de instrumentos em nossos laboratórios, que geralmente não são mais inteligentes, na verdade, até menos eficientes. No seu laboratório, você tem um instrumento do tamanho desta sala, aí te dizem que você vai levá-lo para a Lua, você tem 5 quilos, ele é menos eficiente, não pode ser. Por outro lado, ele é in situ, então as missões in situ não são delírios tecnológicos. É algo robusto, sólido, bem projetado, otimizado, não é um delírio de desempenho. É menos eficiente e vamos voltar a esse ponto. É por isso que queremos amostras em nossos laboratórios, porque podemos fazer melhor no laboratório. O que podemos fazer em loco é menos eficiente, mas é lá que está. Você está a 1 bilhão, 100 ou 380 mil quilômetros de distância em loco e precisa se virar com o que temos nos laboratórios. Muitas câmeras, então gostamos de câmeras, né? Seja no espectro visível, mas também pode ser ultravioleta, pode ser infravermelho. E depois podemos ir até todos os fótons, os raios X, os gama, então são principalmente câmeras, ou seja, fótons. E também muitos instrumentos de química, vários instrumentos que medem composições químicas ou como os átomos estão ligados entre si. Isso se chama mineralogia, por exemplo. Temos instrumentos como medidores de partículas, né, chamados de instrumentos de plasma, que detectam elétrons, prótons entre o Sol e, por exemplo, entre o Sol e Júpiter, poderíamos fazer isso, ou ao redor de Júpiter, medições de campos elétricos, campos magnéticos. Temos famílias, algumas bem interessantes. O mais original foi um dos últimos em Marte, um microfone raro por precisar de atmosfera, que não é comum lá. No final das contas, são instrumentos bastante comuns. A gente não necessariamente os inventa, pegamos eles da Terra e temos uma palavra para isso. Nós os espacializamos. Ok. É bastante raro a gente inventar alguma coisa para o espaço. Geralmente a gente pega e leva até os confins do sistema solar. Então, quando disse isso, quis mostrar que é uma profissão científica, que trata das ideias sobre os objetos, sua origem e futuro. Além disso, é um mundo de tecnologia, pois exige desenvolvimento tecnológico. Por isso, estamos muito próximos das agências espaciais, grandes e pequenas indústrias. Existem indústrias de todos os tamanhos. Precisamos de tecnologia para explorar o sistema solar. Vocês costumam fazer encomendas, pedindo às indústrias ferramentas personalizadas conforme suas necessidades? Claro, em geral, é assim que funciona no mundo todo. Existem apenas 6 grandes agências espaciais, o que torna fácil lembrar. A primeira histórica foi a Agência Espacial Soviética, que se tornou russa, Roscosmos, depois a NASA e depois a Europa. A Europa se juntou toda, formando a ESA. E depois surgiram mais 3. Depois a Índia, o Japão, a JAXA e a CNSA, a China. Pronto, é mais ou menos isso. Ou seja, esses 6 não fazem só pequenas operações. Conseguem tanto construir foguetes quanto missões e os instrumentos internos. Ok. Isso não impede um país como o Brasil, por exemplo, ser capaz de criar um instrumento para instalar em outra sonda. Isso não impede o Irã, Israel, o Afeganistão ou a Coreia por outros motivos.
Lançar foguetes envolve questões geopolíticas e é complicado, principalmente nas 6 grandes nações que citei. Em geral, as agências fazem os veículos, ou seja, esse famoso veículo que fornece eletricidade, que se comunica com a Terra, que gerencia a sua parte térmica, são feitos pelas agências, então as agências podem pedir para uma empresa fazer isso. Nós, há 2 grandes na Europa, o que chamamos de principais, Airbus Defence and Space e TAS, que estão se unindo, mas eles fabricam os veículos. A NASA também solicita a Lockheed e a Boeing que os produzam. O que é bastante interessante no mundo científico é que essas grandes agências pedem aos laboratórios acadêmicos para fazerem os instrumentos. Nós mesmos fazemos nossos instrumentos, o que é interessante. Ou seja, eles dizem, já que vocês fazem perguntas, conhecem seus instrumentos, façam-nos. Vocês terão seus dados, vocês os analisarão. É assim que o sistema funciona e até mesmo no nosso caso é um pouco diferente. Eles vêm e adotam esse modelo. Recorremos ao meio acadêmico, principalmente à universidade local e ao Centro Nacional de Pesquisa Científica na França. Os alemães é um pouco diferente, mas, bem, no geral é o mesmo modelo. Então nós fazemos nossos instrumentos, mas não fazemos o veículo. Então os americanos, neste momento, tentaram inventar uma coisa nova que se chama New Space. Dizendo para empresas privadas, façam os instrumentos talvez, ou então façam os veículos. Então é uma estrutura um pouco diferente, mas no final das contas é sempre a mesma coisa. Não podemos esquecer que ao falar de exploração do sistema solar, 11,2 km por segundo não gera lucro. Ninguém jamais ganhou 1 centavo com a exploração. Por quê? Porque a gente fabrica um objeto, que é o conhecimento, e obrigado por divulgá-lo, a gente não vende, a gente dá para vocês, tudo bem? Isso permite que vocês façam revistas muito bonitas, especialmente imagens do espaço que são livres de direitos autorais, por exemplo. Por quê? Porque vocês já pagaram por elas uma primeira vez com seus impostos. Não vamos fazer vocês pagarem uma segunda vez. E então, é verdade que neste momento, os americanos estão tentando mudar esse modelo, dizendo que poderíamos comprar dados de exploração. É todo um negócio meio complicado. Mas, no fundo, a gente cria conhecimento, entrega esse conhecimento, já que ele já foi pago pelos impostos, então a gente gasta dinheiro, não ganha dinheiro, certo? Então, a exploração, especialmente em planetologia, não vai atrair multidões industriais. Os industriais participam porque financiamos a construção de sondas ou instrumentos, ou porque são muito bons em fabricar esses equipamentos. Mas, isso continua sendo uma encomenda pública ou quase pública, certo? E então, no final das contas, bem, os laboratórios como o nosso, temos sorte em Toulouse, ou então tem em Paris. Os laboratórios podem estar na França, em Marselha, Bordeaux ou Lyon. Distribuímos nossos laboratórios em vários locais e construímos nossos instrumentos. Fulano é especialista em câmeras. Nós, em Toulouse, somos mais voltados para instrumentos a laser. E também instrumentos, por exemplo, um espectrômetro ultravioleta que poderíamos fazer em Paris. Ou um espectrômetro infravermelho em Orsay, e assim por diante. Fabricamos nossos instrumentos, por isso temos pesquisadores em nossos laboratórios. Pesquisadores deveriam dizer, esta é a pergunta que faço. Qual a origem da Lua, por exemplo? É disso que eu preciso como instrumento para responder a minha pergunta. Depois eles recorrem aos engenheiros do laboratório, onde temos muitos engenheiros e técnicos, pois há um que tem muitas ideias. O papel do pesquisador em geral é ter ideias. Isso não vai levar a lugar nenhum se não houver um engenheiro que saiba fazer. E então nós valorizamos muito nos nossos laboratórios a parte de engenharia que faz as coisas acontecerem. E aí alguém diz, bem, entendi o que o pesquisador quer. Ele quer tal medição, é assim que o instrumento pode ser feito. Temos mecânicos, ópticos, eletrônicos, profissionais de informática, todos se juntam e trabalham juntos. A agência fornece o dinheiro porque é preciso financiar a coisa. Após um tempo dizem, nós desenhamos isso, uma placa eletrônica. Chamamos um industrial e falamos, agora vocês podem fabricá-la, não vamos produzir. O que importa para nós é o projeto. Depois que fabricam as peças, integramos tudo. Temos pessoas para integração. São instrumentos pequenos, mas muito densos. Colocamos tudo o possível, pois o peso costuma ser decisivo. E nesse momento, bem, nós fazemos a montagem, a integração, os testes e entregamos, enquanto isso. Geralmente o veículo já está pronto, às vezes feito pela NASA. Recentemente tivemos uma missão com os chineses. Eles construíram a sonda, foi interessante. Talvez tenha sido na Lua, então foi uma missão chamada Xangai, então Xangai 6. Se me permite, os chineses fizeram um trabalho absolutamente notável nos últimos anos. Eles recuperaram um atraso absolutamente colossal, tão rápido.
Houve uma época em que pensávamos em ensinar algo a eles, agora sabemos que somos nós que devemos aprender com eles. Eles realizaram 6 missões bem-sucedidas na Lua. As 2 primeiras, Chang'e 1 e 2, foram orbitadores. Chang'e 3 e 4 foram pousadores com pequenos rovers. Vocês sabem, Yutu, o coelhinho ali, como eles dizem, tem um que está no lado oculto e um no lado visível e outro no lado oculto. Impressionante, não é? E depois eles fizeram Chang'e 5, pousaram e trouxeram uma amostra, um retorno de amostra semelhante ao que os soviéticos fizeram com as missões Luna. E no ano passado, né, um pouco mais, no ano passado, 24, eles fizeram uma missão de retorno de amostras no lado oculto. Atrás. Ok. Tudo bem? Essa é a missão Chang'e 6. No lado do Polo Sul, um lugar onde achamos que há uma cratera muito profunda chamada Polo Sul Aitken. É uma bacia de impacto monstruosa. É tão profunda que achamos que chegamos até o manto. É praticamente a maior bacia de impacto do sistema solar. Existem muitos impactos, mas essa abrangeria todos, só que está do outro lado. Eles pousaram lá e depois perguntaram à França se queriam colocar um instrumento. Então, nosso laboratório construiu um instrumento para medir radônio, porque queríamos saber, o radônio é um indicador, já que é um gás com uma parte radioativa, que nos permite saber se o solo está rachado, como a matéria sai. Então, nós construímos no nosso laboratório, fizemos, e depois, em um certo momento, entregamos. Então, fomos para a China com o nosso instrumento, nós o montamos no veículo, ele partiu, pousou na Lua e nós o ligamos. Então, eles estavam lá. E aí, no momento em que ele parou, depois de um pouco mais de 24 horas, porque o veículo estava voltando para a Terra. E a gente sempre fica lá, geralmente nossos veículos nunca voltam, é raro. O que volta são algumas amostras, então é isso, é assim que a gente funciona. Então a gente está sempre muito próximo das agências, porque precisamos das agências para operar todo o sistema. Estamos próximos das indústrias que fabricam os veículos, temos nosso know-how e também convivemos com políticos. Como eu disse, que gastamos dinheiro, é preciso convencer os políticos também. Estamos próximos da mídia porque precisamos de vocês para serem os intermediários, vocês são esse intermediário. Nosso sistema só para quando pararem de falar de nós, certo? Por quê? É isso que o espaço agrada, acho que você sente isso com suas revistas, com o que você produz. Espero que aqueles que assistem seus vídeos deixem bons comentários dizendo: ah, é legal, o espaço dá para ver bem, mas só agrada porque a gente fala sobre ele. Sim. Nossa preocupação é que vocês parem de falar sobre a gente, não parem. Uma vez que vocês falam sobre nós, o sistema se torna um pouco virtuoso. Os políticos prestam atenção, eles dizem: ah, essas pessoas custam um pouco caro, mas ainda assim é legal o que eles fazem porque eles respondem perguntas. Então, o objetivo não é fazer qualquer coisa. No momento está saindo um pouco do controle, a gente tem um pouco a impressão de que está saindo do controle, mas precisamos continuar fazendo boas perguntas, grandes perguntas. Se eu pegar a Lua, bem, qual é a origem da Lua? A Lua é um pedaço da Terra. Ainda assim, foi preciso imaginar essa história há 4,56 bilhões de anos. É impressionante. Ou, em algum momento, houve o impacto de um planeta chamado Teia com a Terra, e isso criou a Lua, ou talvez em outro planeta. Eu olho para Marte e penso, será que já houve vida em Marte algum dia? Aqueles famosos marcianos, será que eles existiram? Então, eu acho que essas são perguntas fundamentais. É sobre as nossas origens em geral, a origem da vida, a origem dos mundos. Mas a gente poderia não se fazer essas perguntas. Um dia, um político pode dizer: não, mas isso que vocês fazem é fabuloso, super interessante. Mas a gente não pode mais se dar esse luxo, não? A gente para. Seríamos só algumas centenas na rua gritando: não nos esqueçam, vocês fariam nosso papel, tenho certeza, mas poderíamos não fazer isso, então se fazemos, é uma escolha política. Vocês percebem o que é planetologia, ciência, tecnologia e política? E também um pouco de sonho. E uma parte, não sei se vocês vão querer ir por esse caminho da planetologia, tudo bem, a gente manda sondas. Então fomos até Plutão, fomos para todos os lugares do Sistema Solar, desde o mais próximo, Mercúrio, fomos muito para a Lua, em grande parte. Mais de uma centena de sondas, cerca de 30 para Vênus, ao redor de Vênus, na superfície de Vênus, umas 50 ao redor e na superfície de Marte. Uma dezena para os planetas gigantes, uma dúzia para os asteroides, os cometas. Fomos até lá, fomos para todos os lugares. Às vezes pousamos, outras ficamos ao redor e em algumas apenas passamos perto. Nós realmente fizemos bastante progresso, até mesmo, em algumas ocasiões, até mesmo voamos. Ao fazer voar algo em Marte, pensamos: agora sim, realizamos feitos. Às vezes, retornamos.
Ou seja, trouxemos amostras. Pode ser da Lua, amostras da Lua, pode ser de asteroides, temos amostras de asteroides, temos várias missões, por exemplo, o asteroide Bennu, ou isso é uma missão americana OSIRIS-REx, ou então as missões Hayabusa, que foram 2 vezes, japonesas, que trouxeram amostras. Um dia talvez tenhamos amostras de Marte, mas isso foi cancelado pelo Trump, falaremos disso depois, mas esperamos conseguir essas amostras. Então voltamos. E aí, às vezes, a gente mandava algo um pouco melhor, um pouco mais avançado do que um robô, ou seja, astronautas. Isso, vocês sabem, é para a Lua, até agora. Aliás, como ainda não temos amostras de Marte, como conseguimos analisar o solo e tirar tantas conclusões? Bem, com muito esforço e muito tempo, então tivemos muita sorte, acabamos de viver uma espécie de época incrível. Nos últimos 25 anos tivemos mais de 20 missões para Marte, e Marte é importante porque está ligado a uma questão fundamental, que é a origem da vida. Você sabe, eu vou explicar isso para você bem rapidamente. A Terra e Marte surgiram juntos há 4,56 bilhões de anos. No início, ocorre o surgimento de uma lua, algo significativo. Então, a Terra esfria muito rápido, porque no começo ela é uma grande bola de impacto, já que ela cresce por impactos sucessivos. Então, é tipo uma bola de magma. Isso é acreção. A Terra esfria e a atmosfera surge rapidamente. Menos de 200 milhões de anos já tem água, os oceanos, e aí a Terra vai manter seu sistema e a gente mantém até hoje. Marte chega do mesmo jeito. Há uma atmosfera densa, a água líquida na superfície. É um pouco menos do que na Terra, mas tem. E então, de repente, depois de 1 bilhão de anos, tudo isso para porque ela perde sua atmosfera e então ela fica presa ao seu passado. Então, por que isso é interessante? Porque a Terra não tem memória. A Terra não guardou nada dessa época antiga. Por quê? Porque ela tem tectônica, oceano e fundo oceânico. Após 300 milhões de anos, tudo é refeito. A tectônica é rápida, ou então há a erosão da água, a erosão do vento, a erosão da própria biosfera. Então, no final das contas, a Terra é um planeta que não tem memória. Você sai, encontra uma pedra, dizem, sim, ela tem 200 milhões de anos. Eu digo, mas me dê uma pedra que tenha 1 bilhão de anos. É complicado. Então a gente sabe onde encontrar, me dê uma que tenha 2. Então aí dizem, ufa, me dê uma que tenha 4. Aí a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar uma pequena fase mineral, um zircão no fundo de alguma coisa. A Terra não tem memória, ao contrário, Marte, como ficou presa ao seu passado, ela tem memória. Então, no fim das contas, é uma espécie de fotografia do que a Terra pode ter sido em seu primeiro bilhão de anos, na época em que a vida surgia. Por isso, Marte nos atrai e torna essa pergunta tão fascinante. É uma resposta que não podemos encontrar na Terra, que vamos buscar em Marte, como a vida aparece, o problema da habitabilidade, a química orgânica, a acreção. Então, para isso, enviamos várias sondas. Vocês sabem, começamos com os orbitadores, que é mais simples, depois descemos, colocamos landers, como os Vikings, por exemplo, depois colocamos rovers que andam e até podemos voar com um. Então, fizemos isso com vários instrumentos e nós, em Toulouse, tivemos a sorte de construir instrumentos que compartilhamos. Não fizemos isso sozinhos, mas com os parisienses, amigos, Bordeaux e Lyon. Criamos instrumentos como o CamCam no Curiosity, que gostamos muito. Há 12 anos ele possui um pequeno laser que dispara e aquece pedras a 8.000 graus ao atingir. Desenvolvemos um laser porque na França somos especialistas nisso. Como havia uma empresa capaz de produzi-lo, nos aproximamos dela. Dissemos, vocês têm um laser de 20 quilos, podem fazer um de 1 quilo para Marte? Disseram sim. Trabalhamos anos com a Thales Laser e hoje temos esse laser que dispara diariamente em Marte, criando essa pequena luz com um telescópio. Estamos a 2, 3 metros, olhamos a luz e depois analisamos as emissões. E isso nos diz, bem, tem tanto cálcio, potássio, sódio, oxigênio, ferro, até mesmo estrôncio. Então eu me lembro do primeiro espectro, ficamos tão felizes, agora acabamos de passar de 1 milhão de espectros, então o negócio já está funcionando há 12 anos, é assim que estudamos o planeta, temos 1 milhão de espectros de pedras. Essa pedra tem mais sódio, essa é diferente, tem mais manganês. Depois você pensa, por que tem manganês? Então esses instrumentos a gente constrói, eles estão em Marte, a gente tem instrumentos muito legais também. Temos outro que foi feito aqui, cromatógrafos, colunas de cromatografia que foram feitas em Paris. Pegamos o material, colocamos no equipamento, aquecemos em um pequeno forno como no laboratório, fazemos cromatografia gasosa e analisamos as moléculas. Assim, detectamos as primeiras moléculas orgânicas.
no fim, são instrumentos que usamos em nossos laboratórios e levamos para lá. Mas então, está ótimo, estamos fazendo um trabalho incrível. Não é um dia, fui dar um seminário, acho que foi em uma escola normal em Lyon, e o pesquisador me disse, é bom o que você faz, parece ciência do século XIX, dói, né? Ele não estava errado, ou seja, o que fazemos é um grau de precisão que não faria sentido na Terra. Na Terra fazemos 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes melhor, enquanto em Marte falamos em porcentagem, ou no máximo em partes por bilhão, ppb. Na Terra faremos PPT, enfim, faremos 1000 vezes melhor. Na verdade, é ciência como podemos fazer. E é por isso que sobre essa grande questão marciana de já houve vida em Marte algum dia, a gente acha que vai ter que responder isso em loco, seria preciso trazer uma amostra e já faz 30 anos que nos pedem isso. Realizamos seminários de prospecção, como você sabe, perguntando qual sua visão para 10, 20 ou 30 anos. Sempre dizemos que queremos amostras. A gente quer um pedaço de Marte no laboratório, então precisamos finalmente trazer isso e bem, porque a gente viu bem a história da Lua. A Lua, então, a gente chama de pedra de Roseta do Sistema Solar, porque a gente faz referência a ela o tempo todo. É a nossa referência, a referência é a Lua, em particular para a questão do tempo. Contamos todas as crateras e com as amostras trazidas, criamos uma espécie de relógio geológico. E, na verdade, um dos exemplos da Lua era dizer que dá para um gel, para mim, esse é o meu exemplo, um gel químico, 10 miligramas de uma pedra. Ele vai contar a história do planeta, pois analisará isso com muita precisão. E isso a gente fez com as missões Apollo, que trouxeram, vocês sabem, as Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17, trouxemos 380 quilos de amostras. Nem analisamos todas, pois acreditamos que os instrumentos vão evoluir e hoje fazemos descobertas que não seriam possíveis há 20 ou 30 anos. Os chineses trouxeram agora algumas amostras, alguns quilos. As duas missões Chang'e 5 e Chang'e 6. As Luna 16, 20 e 24 dos soviéticos trouxeram amostras, então temos amostras da Lua. Percebemos então que iríamos progredir. Então, com isso, a gente já fez isso e agora é realmente Marte. A gente precisa de amostras de Marte, temos meteoritos marcianos, ou seja, temos pequenas pedras que chegaram por acaso de Marte. Você não sabia disso? Então, como é possível que uma pedra saia de um planeta, chegue à Terra e a gente saiba que é de Marte? Na verdade, essa segunda pergunta é ainda mais interessante. A primeira é aqui. Tem um projétil que chega e faz impacto. Vemos muitos, são milhões, isso é frequente. Há uma pequena montanha no centro, pois a gravidade faz subir. Em todo o centro há pontos onde pegamos o que é brilhante. Há Copérnico. Bom, todos, o que isso faz? Isso lança a matéria. Os impactos são tão fortes que o objeto inicial desaparece instantaneamente devido ao calor intenso sendo vaporizado. Depois, isso afunda o solo, racha, ejeta a matéria que retorna ao planeta, mas ao calcular, vê-se que é ejetada tão forte que muitas vezes alcança a velocidade de ejeção. E então, cada impacto vai lançar no sistema solar matéria que acaba ficando ao redor do Sol. Um impacto em Marte faz parte da matéria retornar ao planeta e outra orbitar o Sol. Depois, essa matéria se move e deriva, o que é complicado, mas pode impactar a Terra. E então, na nossa chuva diária, todos os dias, recebemos meteoritos, vemos muitos deles, eles queimam na atmosfera. Então você tem as estrelas cadentes, nós adoramos as estrelas cadentes. A estrela cadente é como um caroço de cereja que entra na atmosfera e queima. Mas se o objeto não for um caroço de cereja, mas tiver o tamanho de uma ameixa, ele não vai queimar completamente. Ele toca o solo, a gente pega, e geralmente na época era um agricultor, o camponês, que encontrava uma pedra no campo e levava para o Instituto ou para o Museu de História Natural, por exemplo, aqui em Paris. E aí eles perguntavam, vocês podem analisar? Aí diziam, olha, sim, é um meteorito que caiu do céu. E podem ser objetos muito antigos, né? São objetos que são mais antigos do que aqueles que encontramos na Terra. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, nós não temos passado. Foi assim que encontramos, por exemplo, objetos que têm 4, bilhões de anos. Há uma no Tarn chamada meteorito de Orgel, referência para a composição do sistema solar, usada mundialmente como referência. Em relação a essa, vocês deveriam vir vê-la, vocês vão ver em Toulouse, tem que vir. Então, nós temos esses objetos aí, nós os analisamos, fazemos famílias, percebemos que não são todos iguais, tem alguns que vêm de objetos que são mais
como núcleos de asteroides que explodiram, então seriam mais de ferro, ferro-níquel. Tem alguns que são de composições que são muito próximas, do que chamamos de côndrulos, os primeiros objetos formados no sistema solar. De repente vemos os côndrulos e falamos, este tem uma composição diferente do normal. Para ter essa composição, ele deve ter pertencido a um corpo maior, porque perdeu certos elementos. Ao analisarmos internamente, identificamos pequenas bolhas de gás e examinamos elas detalhadamente, algo possível apenas nos laboratórios. Assim, constatamos, é uma composição. É uma atmosfera que conhecemos bem, é a de Marte. E assim, encontramos meteoritos marcianos, eles vêm de um impacto, ficaram ao redor do solo, então, para nós, é uma boa visão do que é Marte, mas não sabemos de onde eles vêm em Marte. É difícil saber de que época são. Eles ficaram ao redor do Sol por muito tempo, então foram irradiados, entraram na Terra, foram contaminados. Se foi uma queda, será que pegamos logo após ou anos depois? Nós temos meteoritos marcianos. O que por si só já é bastante excepcional, porque já há a probabilidade de um dos destroços do impacto acabar na Terra. E a gente disse mais cedo que a Terra não tem memória. Então isso significa que essas pedras precisam ser recebidas em um intervalo de tempo bem específico. Então, geralmente são quedas recentes, mas há lugares onde se encontra muitos. Você vai para a Antártica no gelo e lá você vê uma pedra, ela caiu do céu. Ah, sim. Acho que foram os japoneses que criaram um trator para recolher isso. Quanto mais o gelo flui na mesma direção, mais se concentram. E a meteorito marciana, então eu tenho uma história sobre uma pequena meteorito marciana. Chamamos elas de NWA, uma família de meteoritos achada nos desertos. É igual, você vai a um deserto de areia. Então tem pessoas cujo trabalho é procurar meteoritos, depois eles vendem, tem vendedores de meteoritos, tem mercados de meteoritos. Eles não revelam, é como buscar cogumelos, não dizem onde. Só comentam que acharam no deserto, em algum lugar do noroeste da África. NWA, como são chamados, dizemos que não sabemos onde, mas é verdade que há um campo de areia com uma pedra preta no centro. Ele está queimado pela entrada na atmosfera com marcas chamadas de marcas de polegar. Então ele diz, muito bem, essas pessoas são incríveis. Esta não é como as outras, poderia ser marciana. Será que temos algo de Vênus? Não conhecemos bem Vênus. E da Lua? Temos surpreendentemente pouco da Lua. E então ele diz, olha, aí ele mandou analisar em um laboratório. O laboratório, aliás, disse, bom, vou ficar com 10%, tudo bem para você, porque... E depois ela passou a ter um valor tão alto que nem nós conseguimos mais comprá-las. E foi assim que surgiu um meteorito. Acho que tenho uma boa história para te contar, que se conecta com o caso dos astronautas, sobre o qual ainda não falamos. É que a Cité de l'Espace, em Toulouse, tinha decidido comprar um desses meteoritos marcianos, porque tem um que não é muito caro, porque ele é bem grande, a gente conhece bem, e demos de presente, ele tem mais ou menos esse tamanho para o Thomas Pesquet. E o Thomas, ele levou com ele no seu primeiro voo, ele levou com ele no bolso. Então, ele deu a volta, eu nem sei quantas voltas ele deu. 6 meses depois ele voltou. Perguntei se podia me devolver e ele disse para esperar, pois ela estava chegando com sua bagagem em outro veículo. Depois ele nos devolveu. Então, essa foi a história de um objeto, de um meteorito que partiu, que atravessou a atmosfera de Marte, que atravessou a atmosfera da Terra para chegar. Nós o encontramos, identificamos, ele foi embora, atravessou de novo a atmosfera da Terra no sentido contrário, deu a volta ao redor da Terra e voltou novamente para a Terra. Então e aí com Tomás a gente decidiu, a gente fez uma coisa legal, que foi cortá-lo em 3 partes. Pedi para Inês, do meu laboratório, cortar em 3 partes. Um pedaço ele guardou, disse que levaria para a Lua. A gente acredita, vai lá. Tem um segundo pedaço que está na Cidade do Espaço, e o terceiro pedaço a gente colou na sonda Perseverança, que partiu para Marte. Acho que nenhuma pedra teve uma história mais bonita que essa. E por que fizemos isso com Tomás? É para contar uma história. Então isso não impactou o balanço de massa. Esses poucos gramas do rover, a gente até fez ciência com eles, porque temos a assinatura dele, então isso serve para a gente como alvo de calibração. E isso era para nós o símbolo dessa dualidade entre os robôs e os voos tripulados. E muitas vezes me perguntam, o que você prefere? Eu digo que não preferimos. Precisamos dos dois, de qualquer forma. Principalmente precisamos dos voos robóticos para a ciência. E se pudermos trazer o ser humano para um acréscimo de sonho, de inspiração, também escolhemos entre várias ciências. Além disso, é uma história que agradou muito as crianças.
Então, vocês veem essas pedras que viajam de um planeta para o outro, e, aliás, em Marte, com o Curiosity, de que falei há pouco, e o instrumento ChemCam. Atiramos uma vez, vimos uma pedra há alguns anos, a pedra era escura, bastante grande, uma pedra grande. Atiramos nela, a composição era ferroníquel, dissemos, é um meteorito de ferro. Encontramos em Marte vários meteoritos, inclusive condritos, que são rochosos e mais difíceis de identificar. Às vezes me pergunto se, quando trouxermos amostras de Marte, alguma delas pode ser um meteorito da Terra. Seria engraçado, essa é a história das pedras vagantes, mas a ciência dos meteoritos é extraordinária. Eu, particularmente, sou fascinado por ela. Nós temos, vocês sabem, câmeras na França e em outros lugares que observam essas estrelas cadentes que passam ou essas quedas. E então, de vez em quando, elas tocam o solo e nós as identificamos. Nós vamos procurá-las porque são objetos que dizemos que são pristinos, que não evoluíram muito. Objetos que, no fim, são vestígios das nossas origens. Porque todos eles se juntaram uns aos outros. Depois ainda restam alguns, mas não muitos, felizmente. E aí tem o fantasma dos grandes objetos que podem cair, nos destruir, Armagedon e tudo mais. Acho isso genial porque alimenta também o sonho, o medo, Hollywood. Acho que isso é bom para as nossas finanças, não podemos nos enganar, tem toda uma história para contar. Bom, muitas vezes são objetos bem pequenos, mas é isso. A ciência, no fim das contas, são as amostras, mas a gente prefere ir lá, buscar por conta própria, escolher, é isso que estamos fazendo agora com perseverança. Que, bem, aparecem por acaso, e aí o valor científico é um pouco menor. O fato de que, então, essas estrelas cadentes atravessam a atmosfera em temperaturas muito altas, isso não altera elas de alguma forma? Sim, isso altera, pois as estrelas cadentes são pequenas, queimam e não resta nada delas. Quando são maiores, chegam ao solo e formam uma crosta, que é como as reconhecemos. Não sou especialista, mas vocês podem encontrar especialistas, basta procurar pessoas extraordinárias. Gosto muito porque são coleções de museus. As pessoas perguntam para que servem os museus. Serve para fazer mediação, e isso também é parte de vocês, mas serve para nós também. São coleções reais nas quais nós buscamos pedras, porque elas estão bem caracterizadas nos museus, permanentemente. Aliás, nas nossas equipes, as equipes de marcianos, há pessoas dos museus. O Museu de História Natural de Paris pode ser de outra coleção. A gente diz, olha, eu preciso de tal composição. Ele me diz, eu me lembro que tal expedição na América do Sul, lá pelo século XIX, trouxe tal rocha. E é um pouco como uma biblioteca, um museu para nós. Na biblioteca você vai procurar um livro, nós vamos procurar uma pedra, essas famosas pedras que vêm do céu. Dissemos há pouco que o ideal seria escolhermos os objetos e irmos até eles. Então, além da Lua, de onde conseguimos trazer amostras, existem outros astros ou até mesmo meteoritos, asteroides, dos quais conseguimos trazer amostras? Sim? Sim, essa disciplina. Então, os japoneses eles se especializaram nisso. Eles fizeram uma missão chamada Hayabusa 1, que não funcionou muito bem, o veículo deles. Ele foi à superfície, quicou, mas não pegou nada porque o sistema falhou. Ao retornar à Terra, abriram a caixa e só havia uma dúzia de pequenos grãos. E eles fizeram uma ciência incrível, com coisas que eu nem sei como eles conseguiram. Eles lançaram uma segunda missão chamada Hayabusa 2 Ryugu. Eles pousaram, coletaram material e trouxeram. Agora todos estudam isso. Teve bastante coisa da Lua. Houve várias amostras, inclusive do vento solar, que é mais complexo. Você sabe que há partículas entre o Sol e a Terra. O Sol tem o que chamamos de coroa, a famosa coroa solar que vemos durante os eclipses, que emite partículas, principalmente hidrogênio e hélio, além de outros elementos mais pesados. Uma missão que gostei muito foi a Gênesis, que estava próxima do ponto de Lagrange, não exatamente de equilíbrio, mas relativamente estável no problema dos três corpos. Entre a Terra e a Lua, então ele fica lá, entre a Terra e o Sol, entre a Terra e o Sol a mais ou menos 1 milhão de quilômetros, ele fica lá, ele abre. Então, eram aerogéis, uns tipos de coisas de aerogel que capturavam todos os fluxos. Depois isso se fechou de novo e então voltou para a Terra. Só que, infelizmente, quando chegou na Terra, ele acabou se chocando um pouco. O paraquedas não abriu, mas mesmo assim ele chegou em um estado até que bom. E a gente fez ciência assim, do vento solar. Então, a ciência dos amostras, isso é uma coisa sagrada. E realmente,
O que mais sentimos falta é da amostra de Marte, então a gente sonharia em ter uma amostra de Vênus. Isso seria incrível, ter uma amostra, mas aí é ainda mais complicado de buscar. Uma amostra de cometa é interessante. O complicado nas cometas é preservar a parte volátil, a parte de gelo. Quer dizer, se eu pego gelo e coloco em alguma coisa, depois eu vou acabar tendo um pouco de água. Então isso é interessante porque terá a composição, mas não a forma cristalina. É difícil lidar com amostras voláteis, enquanto a de rocha é mais simples. Temos várias amostras. Aliás, isso acaba sendo mais um presente do que moeda de troca. Não faz muito tempo, a gente recebeu um telefonema da Agência Espacial Francesa que disse: eu acho que o presidente da República voltou da China com 2 malas, venham buscá-las. E, na verdade, acontece que a presidência chinesa tinha oferecido 2 pequenas rochas da missão Xangai 5. Para a França, isso é um presente, é um panda ou uma rocha. E então, nós fizemos uma ciência muito, muito boa. Existe um procedimento oficial para responder a chamadas de propostas. Hoje você escreve para a NASA, explica a situação e pergunta se pode receber uma pedrinha da Apollo. Quero um Apollo 15 para essa ciência, pois é um tesouro da humanidade. Eles enviam você decide, destruir ou não. Então é um pouco assim, existem filtros, você recebe e depois faz sua pesquisa em todos os laboratórios de astrofísica da França. Tem material da Luna, da Apollo, de Xangai, agora tem um pouco de Hayabusa também, tem um pouco de... é isso. E a França é muito forte. A França tem uma cultura do que chamamos de geoquímica, que nasceu aqui, com um grande cientista chamado Claude Allègre, que fez política, muitas coisas, mas que em toda a sua esfera, ele criou uma competência na França e nos tornamos muito bons. Aliás, acho que na época ele trabalhou muito na missão Luna, porque tínhamos relações privilegiadas com os russos daquela época. E então a gente sabe fazer, é uma coisa em que somos muito, muito bons, eu acho, em geoquímica. Aliás, quando tivermos as amostras de Marte, já estaremos começando a coletá-las. Então, a missão se chama Perseverança, então é o rover Perseverança. Nós, os franceses, colocamos nele o mesmo instrumento com o nosso pequeno laser que dispara, porque isso é meio que a nossa especialidade. Então ele está andando por lá, já percorreu um pouco mais de 35 quilômetros. Ele vai avançar em breve. Então hoje mesmo ele acabou de acordar. Vocês não sabem, mas na verdade nós acompanhamos os rovers todos os dias, exceto por 3 semanas a cada 2 anos. 3 semanas a cada 2 anos. Ele tem direito a férias, nós também, isso é ótimo. Esse ano caiu no Natal. Por quê? Porque estamos em conjunção. Aqui está a Terra, o Sol e Marte. Estamos alinhados, então paramos de nos comunicar com eles. Isso ocorre a cada 2 anos. Ele acordou hoje e recebemos dados de que ambos os robôs, incluindo o Curiosity, estão bem. Eles passaram pela conjunção tranquilamente e agora vamos retomar o controle. E então, todos os dias, nós pilotamos, dizemos, olha, essa pedra é interessante. Frequentemente, as câmeras decidem ou seus olhos indicam o caminho, assim como acontece conosco. E então, depois, uma vez que estamos lá, colocamos a mão, raspamos, usamos o laser. Um médio chamado Raman, outro realiza medições químicas complexas. Há um instrumento incrível chamado Pixel. Cada um faz suas medições. Dizemos, esse aqui precisa ser trazido para a Terra. Então, aí a gente pega o braço, usa uma broca, coloca em um tubinho, fecha e coloca o tubo. Já fizemos mais de 30 desses tubos. Ok. Certo, e toda vez pegamos 10 gramas. Então, se a gente fica um pouco com medo de o rover quebrar e os tubos ficarem presos dentro dele, seria meio bobo. Por isso, deixamos cair 10 no chão, em um lugar durante 2 anos, colocamos 10 no chão. Isso é o que chamamos de backup, caso a gente quebre. E se tudo correr bem, vamos continuar pegando mais. Então temos 10, isso faz 20, de qualquer forma ficaremos com 30. Continuamos pegando eles e o plano é esperar que venham buscá-los. Então, nesse momento, os Estados Unidos estavam construindo um sistema para pousar, mas principalmente para decolar novamente. O que muitos esquecem é que as 250 sondas mencionadas são só viagens de ida. Só voltamos quando trazemos os astronautas ou precisamos de amostras, porque gostamos deles. Todos os nossos veículos ainda estão lá. Infelizmente, existem algumas carcaças, tanto na Lua quanto em Marte, aliás, várias. Nada retorna. Os americanos preparavam um veículo para pousar ao nosso lado. Então, nós estamos lá, estamos andando, estamos falando de 2030, 32 mais ou menos por aí. O veículo está ao nosso lado e ele vem com quase nada, um foguete,
o foguete fica na vertical. Nós temos nossas amostras. 30 vezes 10 gramas são 300 gramas, quantidade razoável. Como 10 miligramas bastam, isso rende muitas amostras para laboratórios no mundo todo. A gente entrega para ele no foguete, o foguete decola, ele transporta uma espécie de bola de basquete que coloca em órbita ao redor de Marte. Lá chega um veículo vindo da Terra que está sendo construído neste momento em Toulouse, chamado Aero Earth Return Orbiter. Ele chega ao redor de Marte, tenta encontrar a bola de basquete, pega ela, não é simples, parte de Marte novamente, algo que nunca fizemos, e traz de volta para a Terra. Isso se chama retorno de amostras, e pensávamos que teríamos por volta de 2035 as nossas famosas amostras. A gente aprende a ter paciência, né, como a gente sabe. É preciso ser honesto, o relacionamento com os americanos está complicado atualmente. Sim. Então, a NASA, você sabe, perdeu 20% do seu pessoal, então eu acho que eles vão se recuperar. Isso vai levar anos e anos. Eles tiveram quase todos os projetos cancelados e agora, ao vermos o orçamento, tudo foi aprovado. Como sempre, falam muito, mas não fazem nada. Só o retorno de amostras. Esse retorno foi cancelado, soubemos há uma semana. Então, seguimos preparando as amostras, pensando que alguém irá utilizá-las. Aprendemos a ter paciência, aprendemos sobre os solavancos políticos. Talvez esse fosse o motivo. O programa não era bem estruturado, não estava caro e não era credível. Então, cabe a nós também trabalhar, os americanos, os europeus. Talvez haja um pouco de irritação de lado, está muito próximo dos políticos. Sempre o espacial, eu já disse. Mas nós acreditamos nisso, precisamos dessas amostras, tem uma coisinha que vai nos salvar. Já falamos dos chineses. E os chineses disseram sim, nós também vamos fazer um retorno de amostras de Marte, um pouco como eles fizeram da Lua. Acho que eles vão pousar, coletar uma amostra e voltar. Não tem o valor das 30 amostras que escolhemos, mas estamos considerando isso. Cada vez que pegamos uma, andamos e dizemos, olha, essa a gente ainda não tem, essa a gente já tem. Peut-être qu'ils vont faire un truc plus rapide, mas podem ser os primeiros a trazer uma amostra de Marte. Talvez isso nos salve no fim, pois vai irritar os americanos. Estamos entre os dois, gostamos de jogar dos dois lados, então, historicamente, jogamos tanto com os americanos quanto com os soviéticos por muito tempo. A empresa Toulouse, aliás, era um dos principais eixos. E nós jogamos com os chineses cada vez mais, jogamos, participamos, colaboramos. Eu gostaria muito que fizéssemos isso ainda mais. A política envolvida, colaboramos bastante com os japoneses, que são eficientes em trazer amostras de volta, como demonstraram nas 2 missões Hayabusa. Ela se chama MMX e parte este ano para Marte, para trazer amostras de Phobos, uma das 2 luas de Marte. Marte tem 2 pequenas luas, eles disseram. Bom, é complicado fazer isso de Marte. Tem muita gravidade para decolar de novo, mas, por outro lado, decolar de Phobos não é complicado. Você faz isso, decola de novo, praticamente não tem gravidade. Na verdade, é até difícil de... Há um pequeno rover, IDEFIX, desenvolvido pelo CNES e pela Agência Espacial Alemã, DLR. Eles têm dificuldade para ficar no chão. Eles dizem que não querem dar nenhum tranco, porque senão vão decolar, então vão tentar rastejar bem devagarinho. Vai ser fabuloso. Os japoneses disseram, vamos trazer uma amostra de Phobos. Essa obsessão por trazer amostras de volta existe porque sabemos realizar grandes feitos em nossos laboratórios. Marte, ainda vamos demorar anos. Será que verei isso em vida? Espero que sim. Mas, quando a gente vê a dificuldade para trazer 300 gramas, ainda não mandamos astronautas. Não é para agora. Mas não é para agora, mas a gente sabe que a gente chama de tesouros da humanidade. Eu acho extraordinário essas amostras e todas as nações que as tiveram compartilharam. Aqui realmente há uma convergência. Acho que em algum momento é preciso esquecer a política. Recentemente falamos sobre Vênus, que por enquanto ainda é bem mais complicado. Por que queremos coletar amostras de Vênus e por que isso é muito mais complicado? Vênus, se eu tiver que analisar minha carreira, esse é meu maior arrependimento, foi deixar passar Vênus. Tudo bem? Eu participei de várias propostas. Sabe, o nosso meio é bastante competitivo, ou seja, estamos sempre competindo entre nós. Misturamos colaboração e competição e isso fortalece nosso trabalho. Existem chamadas de propostas para missões de 1 bilhão, pedindo ideias. Participei várias vezes de missões para pousar veículos em Vênus, mas nunca conseguimos. Apenas os soviéticos com as missões Venera tiveram sucesso.
Mas vocês sabem, Vênus na superfície. É curioso, pois muitos dizem que o planeta gêmeo da Terra é Marte, mas na verdade é Vênus. Vênus, a gente gosta dela. Vocês a veem no céu, como ela está dentro da órbita da Terra. Vocês vão vê-la ao pôr do sol ou ao nascer do sol. Façam um pequeno desenho. Vocês vão chamá-la, obviamente, de estrela d'alva. E essa estrela d'alva, bem, ela nos fascina. Ela tem praticamente o tamanho da Terra, pelo menos em termos de superfície. Faz 450 graus. E a pressão é de 90 bares, 90 vezes, então a pressão é 90 vezes a da Terra. É impressionante e é uma espécie, é mais quente do que um forno de pizza. E então, para ir até lá, é um pesadelo. Os soviéticos fizeram isso e foi o grande sucesso deles. Eles fracassaram em tudo em Marte, na Lua tiveram alguns belos sucessos, mas infelizmente falharam no mais difícil, que era pousar os astronautas e no fim não foram até o final do exercício. Em Vênus eles tiveram sucesso, os americanos não pousaram lá, mas fizeram ótimos orbitadores como o Magalhães. E então Vênus, que interessava a todos nos anos 80, acabou sendo deixado de lado. Por 30 anos quase não tivemos missões, apenas algumas pontuais. Os japoneses tentaram com a missão Akatsuki e os europeus com a Venus Express, mas nada de realmente significativo aconteceu. Aliás, há 4 ou 5 anos decidimos por 3 missões seguidas para Vênus, sempre com orbitadores, pois sempre que sugerimos um lander dizem que é complicado e quente demais. E nós, nos nossos projetos, por mais que a gente quebrasse a cabeça, colocávamos todos os engenheiros e os engenheiros nos diziam: pousar não é complicado, é tão denso que é quase como se a gente simplesmente caísse. Não é uma cera, mas em um líquido, não. É um gás, a atmosfera, com densidade de 0, 1, não é um líquido, é tão denso assim. Em Vênus, você cai de braços abertos e em 1 hora chega ao solo. Você passa por uma área legal, a 50 km com bar e 25 graus, igual à Terra. Bom, é ácido, então não é lá essas coisas. Depois você vai em direção à superfície, e uma vez que você está na superfície, faz 400 graus, então o seu veículo, ele só faz uma coisa, que é esquentar, não tem como se resfriar. E então, toda vez que fazíamos um projeto de missão, não conseguimos sobreviver mais de 2 horas por enquanto, porque não sabemos como resfriar. E então, às vezes, as pessoas nos dizem: não, mas 1 bilhão por 2 horas é complicado mesmo. Os soviéticos fizeram isso, mas não sobreviveram mais de 2 horas. Realizaram mais de 6 missões, porém nem todas tiveram sucesso. A cada vez elas iam mais longe e duravam mais, tendo grandes sucessos, pois Vênus traz muitas questões interessantes. A questão, antes de tudo, é que sempre voltamos aos nossos problemas terrestres. São os efeitos estufa. É um efeito estufa colossal. Reclamamos dos nossos 3 graus aqui com razão, pois isso não está bom e vamos sofrer com isso. Em Vênus, temos 300 a 400 graus causados pelo efeito estufa. Isso é um verdadeiro efeito estufa, por isso é interessante estudar e tentar entender. Será que já houve um oceano em Vênus? Nós temos nosso oceano não é enorme, mas em termos de superfície ele cobre muito, então temos muitas perguntas interessantes sobre Vênus. Precisaríamos ir à superfície, mas da órbita já fazemos bastante. Então relançamos uma missão chamada Envision, 2 missões americanas, chamadas Veritas e Da Vinci. E Da Vinci, aliás, vai entrar na atmosfera, mas é mais o perfil atmosférico que nos interessa. Envision e Veritas são mais focadas em radar. Um mundo, então, veja, é um mundo coberto de crateras de impacto, sem atmosfera, nada. Bem, Vênus é um mundo coberto de vulcões, praticamente só vulcões, e há regiões que chamamos de continentes. São regiões um pouco mais elevadas, as terras de aracnoides, há muitos nomes estranhos, mas é isso mesmo. É uma zoologia de Vênus que é muito interessante, muitas perguntas boas sobre Vênus, como um mundo pode se desviar nesse sentido. Ele saiu do controle como Vênus. Eu perdi Vênus, eu gostaria, mas é assim mesmo, não dá para fazer tudo. Sim, de todos os planetas que você estudou e de modo geral, de todos que pudemos analisar. O que isso nos ensinou, na verdade, quais são as conclusões que... Sim, chegamos um pouco a essa conclusão. No fundo, as pessoas me perguntam, depois de 25, 30 anos explorando o sistema solar, o que você aprendeu? E essa é um pouco a sua pergunta, qual é o planeta mais fascinante? Bem, é a Terra, não vamos nos enganar. O que aprendemos de... Para mim foram 25, 30 anos para a geração anterior, mais 25, totalizando quase 60 anos explorando o sistema solar, então estamos começando a dominar isso.
aprendemos sobre a Terra. Talvez o problema seja que logo de início percebemos que ela é um planeta extraordinariamente rico. Ela é grande, por isso ainda possui um dínamo funcionando internamente. Assim, mantém campo magnético, atmosfera e água líquida na superfície. Ela preservou o conceito de duração. Marte não durou, Marte saiu dos trilhos depois de 1 bilhão de anos, Vênus saiu dos trilhos, não sabemos para onde. A Terra tem o tamanho certo, está na distância certa do Sol. E todas essas características que fazem, aliás, com que estejamos aqui, uma espécie de reinterpretação do porquê de estarmos aqui. E o que aprendemos em toda essa exploração do sistema solar é que não existe outro planeta Terra, não há outros. Eu relembrei o que aconteceu. Nos anos 70, sabe, depois da Lua, diziam que no ano 2000 moraríamos na Lua, moraríamos em Marte. Não, ainda não, é difícil. Alguns achavam que Marte, depois da Lua, seria o futuro da humanidade. Então, primeiro aprendemos isso. Primeiro, o planeta é único, não há plano B no sistema solar. Acho importante lembrar disso atualmente. Quem diz que vamos para Marte pode ir, então não precisamos debater por muito tempo se devemos enviar astronautas. Mas para exploração, sim, por uma razão científica, por uma razão de humanidade, nossa civilização explora. Sim, mas não para se salvar. Então talvez essa seja a primeira informação. Foi isso que eu aprendi, que bem, o futuro dos homens é a Terra. É engraçado como sempre carregamos essas pequenas frases que ficam rondando. Aquela do Tchaikovsky, pai da astronáutica, que dizia: a Terra é o berço da humanidade, mas não fomos feitos para viver no berço. Sim, foi isso que aprendi. Mas ainda podemos explorar outros lugares. Explorando, descobrimos o vulcanismo de Vênus, que também me ensina sobre os tipos de vulcanismo na Terra. Os efeitos estufa de que falamos, sobre Marte, sobre a ausência de efeito estufa em Marte. Houve um no passado que permitiu a existência de água líquida, depois desapareceu, e aí o planeta não tem mais água líquida. O efeito estufa em Vênus e a camada de ozônio são interessantes. Marte não tem camada de ozônio, mas outros lugares têm. Ou então, as auroras ou os efeitos de maré. Vocês sabem que temos um efeito de maré entre a Terra e a Lua. Existem efeitos de maré incríveis entre Europa, Ganimedes e Calisto, ao redor de Júpiter. Tenho a impressão de descobrir um pouco da Terra em todo lugar. Um pouco da história da Terra, um pouco do futuro da Terra, do que ela pode se tornar. Então, no final das contas, eu acho que nós somos, esse também é um pouco o nosso papel. Obviamente, não vamos dizer que existe uma chance que seja mais importante do que as outras. Isso seria perigoso demais, mas é verdade que, neste momento, tudo o que diz respeito ao meio ambiente deve ser uma prioridade. Todos nós temos consciência disso. Está se tornando crítico. Nós, como cientistas, não podemos ignorar o problema e não ignoramos, temos que enfrentá-lo à nossa maneira. Então, nós, astrônomos, estamos um pouco distantes. Somos os primeiros a sair assim que... Bom, o espaço é importante para o planeta. As famosas grandezas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, como vocês já viram, são medidas por satélites. Precisamos dos satélites, mesmo que lançar foguetes cause alguma poluição, especialmente quando os destroços retornam. Mas a gente precisa do espaço. Será que a gente precisa de exploração? Bem, sim, é um pouco... Vocês sabem, quando vocês saem de um sistema, algo que me impressiona é que, em Marte, muitas vezes dizemos, vamos medir, meço minha pedra, cavo, faço isso e aquilo, e em algum momento está no plano. Seria bom tirar uma foto da Terra, Na verdade, isso faz bem para a gente. Então, muitas vezes vocês vão ver, tem fotos lindas da Terra, então é isso. Mas vocês sabem que de lá, a gente não vê muito bem agora, mas a gente não vê agora, aliás, da Terra a gente vê Marte. Então não tem motivo para que de Marte a gente não veja a Terra. A gente lembra também que eu falei lá no começo das missões Apollo, vocês sabem que saíram do sistema solar e tinha aquela famosa foto de família que foi tirada. A gente tinha dito bem, a sonda, não a Apollo, me desculpem, a Voyager, a sonda Voyager 2, ela tinha acabado de passar perto de Netuno. Disseram, vira e tira a foto da família ali, então tem o retrato da família. Dá para ver todos os planetas e um pontinho, que chamamos de pálido ponto azul, o Pale Blue Dot. Havia um texto lindo do Sagan dizendo que tudo o que você ama e conhece está nesse pequeno ponto. É um pouco assustador, é como se fosse o pequeno ponto no universo, no vazio, é como uma espécie de nave e eu acho que a gente toma consciência, visto do espaço, desse lado um pouco singular da Terra,
Assim como a missão Apollo 8, então é preciso falar da Apollo 8, porque a Apollo 8 foi a missão orbital ao redor da Lua. Vocês sabem, a gente dá a volta e retorna. Jim Lovell, que fez isso e que acabou de falecer, ele fez a Apollo 13 depois, enfim. E ele faz essa missão Apollo 8, nós vamos refazê-la. Ela se chama Artemis 2. Fizemos isso este ano e normalmente em 2 meses repetiremos a missão Apollo 8. Depois, essa bela foto da Apollo 8 mostra a Lua e a Terra. Chamamos de nascer da Terra, embora não seja a Terra que está nascendo. É o movimento relativo. Quando perguntam o que é, gostamos de dizer que são as maiores fotos do século. Esta é uma das maiores do século XX. Ela foi chamada de o despertar ecológico da humanidade. Foi ao ver a Terra de fora que percebemos que ela era um todo. Chamamos de Gaia, chame do que quiser, existe a Terra viva, depois existem as pessoas sobre ela, e todos os recursos, tudo o que temos está sobre ela. Pense que um dia vamos buscar gelo em um cometa. Se chegarmos a esse ponto, acho que não merecemos. Temos que parar com esse negócio de buscar materiais, ferro, enfim, tudo isso não faz muito sentido. Talvez a gente faça exploração de coisas na Lua para uma base lunar, mas para trazer de volta para a Terra. Aí, na minha opinião, a gente não merece o nosso título de ser vivo da galáxia. Quero dizer, o que é interessante é esse olhar. Os astronautas chamam isso de overview effect. Todos eles voltam do espaço dizendo, eu vi uma Terra. Não existem fronteiras, ela muda. É isso, eu a vi em sua beleza, em suas mudanças. Eu vi as auroras boreais. Eu vi auroras boreais em Júpiter, lembro que foi no começo, quando eu fazia isso, é maravilhoso. As auroras boreais de Júpiter, as auroras boreais em Marte, são completamente diferentes. Acabamos de medir uma bela aurora verde. Hoje à noite teremos auroras, inclusive uma que aparecerá bem ao sul da França, como previmos. Então, aí está a resposta para a sua pergunta, né? O que mais encontramos no sistema solar? Acho que é a Terra. Bem, isso é um pouco pretensioso. Ou seja, é o homem se colocando no centro de tudo, o que é um pouco verdade. Enfim, é um pouco verdade que estamos no centro de tudo, não sei, mas é mais ou menos o que pensamos. Mas, de qualquer forma, nesse grande movimento que é dar consciência a todos sobre a unicidade da Terra. Acho que nós, os astrofísicos, nesse sentido, não são só os planetólogos, nós também damos a nossa contribuição. Da mesma forma, quando penso em colegas da astronomia que usam como mensageiro apenas o fóton e não veículos como nós, que tivemos muita sorte. Mas eles observam outros planetas ao redor de outras estrelas, as famosas exoplanetas. Lá também, eles encontram terras ou não encontram terras. Eles encontram Júpiter no lugar de Mercúrio e dizem, mas por que para nós Júpiter não está no lugar de Mercúrio? A Terra não deveria existir. Por isso eles criam modelos e buscam outros sistemas. O grande erro é pensar como quem faz um modelo numérico do sistema solar e ajusta tanto que acaba com 8 planetas, 4 grandes e 4 pequenos. E, na verdade, existem várias outras soluções possíveis, mas há algumas que não são possíveis. E aí, quando a gente olha todas as soluções, percebe que tivemos bastante sorte mesmo assim. A gente percebe que poderia ter acontecido de um Júpiter atravessar tudo e acabar nos engolindo. Isso acontece com frequência. Felizmente, ele é meio que segurado pela pele das costas por Saturno. A gente percebe que poderia ter, sabe, quando a gente dá a volta na galáxia em 260 milhões de anos, poderíamos ter passado perto de uma supernova que teria destruído todo mundo, ou de uma nuvem, sei lá. Na verdade, alguns falavam de sorte ou de destino. É verdade que a gente realmente teve sorte, mas isso é uma releitura, porque se não tivéssemos tido sorte, não estaríamos aqui para dizer que tivemos. Acho que tem uma coisa assim, não lembro mais como se chama, mas é isso, essa exploração do sistema solar. Ela tem um custo financeiro, ela tem um custo, ela gera tecnologias razoáveis, ela gera entusiasmo. A gente já tinha falado sobre os jovens. Graças a você, isso vai inspirar vocações. Então todos eles querem ser astronautas, não tem problema, eles não vão ser. Infelizmente não há muitos. Desejamos boa sorte para a Sofia, que vai decolar agora. Mas querendo ser astronauta, eles querem trabalhar com o espaço, eles querem, ou então com tecnologias em geral. É uma bela motivação. Então esse espaço que motiva, esse espaço que nos permite olhar para a Terra. Então é isso, essas são as mensagens que queremos passar, esse é o nosso lance. Obrigado de qualquer forma por esta entrevista extremamente interessante.